Boa tarde, quinto ano. Vamos iniciar mais uma aula. Hoje a nossa aula é de matemática. Vamos iniciar o primeiro capítulo. Nesse primeiro capítulo, nós vamos falar de multiplicação e de divisão. Porém, na aula de hoje, nós vamos falar somente sobre a multiplicação. E na aula da semana que vem, vamos falar sobre a divisão. Para que a gente não fique misturando e vocês acabem se confundindo, nós vamos, então, falar hoje só de multiplicação e na semana que vem só de divisão. Nós vamos iniciar aqui na página 14 e 15 e vamos ir hoje até a página 23, ok? Então, vamos da 14 até a página 23. Vamos lá. Aqui no início, nós já vamos falar um pouco sobre saúde. Multiplicando cuidados e dividindo saúde. Esse título é justamente porque vamos falar sobre multiplicação e divisão. Então, devemos multiplicar os cuidados e dividir a saúde. Aqui, por exemplo, já tem algumas perguntas que nós sempre conversamos na sala. Agora não dá para vocês me responderem, mas eu vou perguntar. Por exemplo, você já precisou tomar vacina? Todos nós já precisamos tomar vacina, né? Principalmente contra algumas doenças. E esperamos em Deus que encontrem logo uma vacina contra a Covid-19, né? As vacinas são algo ruim? As vacinas podem ser ruins na hora de tomar por conta da picadinha, mas elas não são ruins para a nossa saúde, porque elas vão nos prevenir de algumas doenças, então ela não é ruim. Você sabe para que as vacinas funcionam? Se comente. Então, a maioria das vacinas que nós tomamos são para evitar algum tipo de doença. Então, por isso que nós temos que tomar essas vacinas. Então, vamos lá para nossa página 16. Aqui na página 16, está falando como funcionam as vacinas. Vocês já pararam para se perguntar como elas funcionam? Como elas funcionam no nosso organismo? Ou como elas são fabricadas? Será que alguém aí já se perguntou como que uma vacina funciona? Lembrando que vacina é diferente de injeção, tá? A vacina não é a mesma coisa de injeção. Injeção, por exemplo, uma injeção de remédio quando a gente vai no hospital, é algum remédio, mas vacina e injeção não são a mesma coisa, são coisas diferentes. Vamos lá então para a leitura desse textinho. Página 16, que diz assim: como funcionam as vacinas? Talvez você não se lembre, mas provavelmente tomou vacinas quando bebê. Algumas pessoas têm medo de agulhas e por isso não gostam de tomar vacinas, mas elas têm um papel muito importante para a nossa saúde. As vacinas servem para nos proteger contra futuros ataques de vírus e bactérias. Nosso corpo tem um sistema chamado imunológico capaz de detectar ameaças e desenvolver anticorpos para combatê-las. As vacinas estimulam nosso organismo a produzir anticorpos específicos antes de sermos atacados por determinados micro-organismos. Assim, caso sejamos expostos a eles, nosso corpo já estará pronto para combatê-los. Então, a vacina ela vai nos ajudar. Ela vai nos ajudar a combater esses micro-organismos, ok? Então, ela nos ajuda, sim. Aqui no glossário, quando fala atenuado, é diminuído ou suavizado. E sistema imunológico? O nosso sistema imunológico. Às vezes, desculpa, às vezes nós ouvimos muito falar de sistema imunológico, mas não sabemos o que quer dizer. Sistema imunológico é um sistema formado por células, proteínas, tecidos e órgãos que defendem o corpo contra germes e micro-organismos todos os dias. Então, é um sistema formado por células, proteínas, tecidos e órgãos que vão defender o nosso corpo
contra micro-organismos todos os dias. No nosso sistema imunológico está todos os dias trabalhando. A vacina, agora vamos ler aqui, ó, esse quadrinho aqui, falando, explicando melhor como funciona então, ó. A vacina é composta por partes de vírus e bactérias mortos ou atenuados, aqueles, ó, diminuído ou suavizado. Ao ser injetada na corrente sanguínea, estimula o sistema imunológico a produzir anticorpos. Então, o que acontece? A vacina, quando ela é produzida, ela tem algumas partes do vírus e de bactérias que são mortas, bactérias mortas ou atenuadas, ou seja, que foi diminuído, que foi suavizado. Então, quando a vacina é injetada no nosso corpo, quando ela é injetada na corrente sanguínea, o nosso sistema imunológico, ele passa a produzir anticorpos. Por quê? Porque essa vacina que foi aplicada na corrente sanguínea, ela estimula o nosso sistema imunológico a produzir anticorpos. Se houver contato real com a doença, o sistema imunológico já estará preparado para combatê-la. Então, por exemplo, quando nós tomamos vacina, não é quando nós já estamos doentes, e sim para prevenir essa doença. Então, o que acontece? A vacina, ela é produzida, não, ela é composta de partes do vírus, por exemplo, é uma vacina contra a gripe. Então, partes do vírus da gripe vai estar ali, ou bactérias mortas. Então, feita a vacina. Quando ela é injetada no nosso corpo, quando ela passa para a nossa corrente sanguínea, ela vai estimular o nosso sistema imunológico a produzir anticorpos. Então, se houver contato com a doença, o nosso sistema vai estar preparado para combater essa doença. Então, a vacina nós devemos tomar antes de contrair a doença. Então, por isso que a gente toma vacina contra a gripe, vacina contra sarampo. Não é quando você pegou a doença ou contraiu a doença, vou lá tomar vacina agora. Não, tem que ser antes, justamente para que o nosso sistema imunológico possa produzir anticorpos para combater essa doença, combater esse vírus se ele chegar a vir para o nosso corpo, ok? Então, a vacina é importante. Pode ser uma picadinha ruim, mas é muito importante. Aqui, vocês vão conversar com os pais de vocês. Por quê? Não tem coleguinhas para vocês conversarem. Então, em casa aí, vocês vão conversar com quem estiver aí sobre a importância de ter as doses das vacinas sempre atualizadas. Por quê? Todos nós temos um cartão de vacina. Nesse cartão de vacina está ali todas as vacinas que nós devemos tomar. Quando nós somos pequenos, bebês ainda, tem até o dia, por exemplo, com quantos meses, com quantos anos. Então, por que é importante esse cartão, essas vacinas estarem atualizadas? Então, conversem aí, escrevam aqui, por que é importante esse cartão estar sempre atualizado. Por que é importante nossa vacina estar sempre atualizada, ok? Coloquem aí, vou beber uma água e já tô voltando. Vamos continuar aqui. Nós vamos agora para a página 17, falando já aprofundando o assunto da multiplicação que nós vamos ver hoje. Mas vamos lá. Nós temos uma forma de multiplicar. Sempre que nós multiplicamos, nós armamos a conta. Como que nós armamos? Colocamos, por exemplo, desculpa, se é 2 vezes 4, 2 em cima, o 4 embaixo, o sinal de multiplicação. Fazemos a linha para separar e colocamos o resultado. Essa forma de multiplicar é chamada de algoritmo. A conta armada é chamada de algoritmo. Mas será que existe somente essa forma de multiplicação? Não existe uma outra forma? Assim como nós vimos na adição que há formas diferentes de estar fazendo a adição, e vimos também que tem propriedades da adição, nós vamos ver agora com a multiplicação. Então, começa assim, ó, página 17. Começa assim. Pedro, diferentes formas de multiplicar. Número 1. Pedro trabalha na prefeitura e precisa fazer o pedido de vacinas para os hospitais municipais.
para o próximo mês. Ele precisa preencher uma tabela com o número necessário de vacinas de cada tipo para calcular o valor total pedido. Vamos ajudá-lo? Então, aqui fala para vocês se reunirem com os colegas. Como não vai ser possível vocês se reunirem com os colegas, o que eu vou falar para que vocês possam fazer? Podem usar a calculadora. Por quê? Porque são números grandes, então vocês podem acabar se confundindo com muito número. Então, eu vou falar para vocês que vocês podem usar a calculadora para multiplicar, mas na hora de somar todos os pedidos, eu vou pedir para que vocês somem aqui, ó. Na hora de multiplicar, podem usar a calculadora, mas na hora de somar, eu quero ver a soma de vocês aqui, tá bom? Então, diz assim, que era para vocês se reunirem, mas eu vou deixar usar a calculadora e calcular os valores da última coluna da tabela usando o quadro em branco para registrar. Então, esse quadro branco vocês vão usar para fazer o cálculo total. Depois que vocês usarem a calculadora para multiplicar o preço e a quantidade, o valor total, aí eu vou querer saber de todas as vacinas, aí vocês vão somar aqui. Então, por exemplo, eu tenho as vacinas, o preço de cada vacina e a quantidade. Para saber o valor total, o que vocês vão ter que fazer? Então, se o preço é R$100 da BCG e a quantidade é 1.250, tem gente que coloca, por exemplo, se é 6 vezes 2, 6 mais 6. Só que como são 1.250, não tem como colocar 100, 1.250 vezes, não é? Então, vocês vão usar a calculadora e vão colocar 1.250 vezes o 100. Aí, vocês vão ter lá o valor total. Hepatite, R$170, 1.300 vacinas. Então, vamos fazer a multiplicação. R$170 vezes 1.300. O resultado, coloca nessa coluna aqui. Quando vocês multiplicarem de todas as vacinas, vocês vão ter que somar o valor total que ele vai gastar para comprar essas vacinas. Então, vocês vão colocar todos os resultados aqui, vão colocar aqui e vão somar. E no último quadrinho, vocês vão colocar quanto ele vai gastar para comprar todas essas vacinas. Também não vai dar, que aqui fala para depois, vocês compararem as multiplicações com os outros colegas, mas não vai dar para comparar. Então, é só colocar aqui, depois vocês vão tirar foto e vão me enviar para eu corrigir. Então, lembrando, como não dá para vocês fazerem junto com os colegas, eu vou deixar usar a calculadora para multiplicação, mas na hora de somar os resultados, eu quero que vocês façam a conta aqui para eu ver como que vocês fizeram a continha, tá bom? Na hora de multiplicar, pode falar com o amiguinho, com a calculadora. Desculpa. Vamos agora para a página 18. Por quê? Nós vamos ver aqui outras formas de se multiplicar. Porque não existe só, como eu disse, a do algoritmo, quando nós armamos a conta. Então, tem outras formas de multiplicar. Nós vamos ver aqui essas outras formas. Mas uma coisa que eu sempre digo para vocês. Vocês têm que fazer o que vocês acharem melhor para vocês. O que vocês conseguirem desenrolar. Se você tem mais facilidade para fazer a conta do algoritmo, armando a conta, continua desse jeito. Se você tem mais facilidade para fazer das outras formas que nós vamos ver aqui, não tem problema. Você sempre tem que fazer da forma que você se sentir mais à vontade, que você não sentir tanta dúvida assim, que você conseguir desenrolar, ok? Vamos lá ver então essas formas de multiplicação. Página 18. Juliana se sentiu mal e foi à médica. Uma avaliação indicou que Juliana precisava de mais vitamina C. A médica, então, receitou 600 ml de suco de laranja por dia. Então, todo dia, ela devia tomar 600 ml de suco de laranja. Durante 12 dias. Então, durante 12 dias, cada dia ela ia ingerir 600 ml de suco de laranja. E recomendou a Juliana que comesse muitas frutas e verduras. Juliana, então, resolveu calcular quantos ml de suco de laranja ela precisaria beber ao longo desses 12 dias. Então, vamos lá.
Ela precisava beber cada dia 600 ml de laranja. E ela resolveu calcular quantos ela ia ter ingerido ao final desses 12 dias. Olha o que ela fez. Vocês vão ver no livro de vocês, eu vou mostrar aqui, ó. Ela colocou 600 mais 600 12 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E foi somando. E chegou a 7.200 ml de suco. Ela fez dessa forma. Só que o Rafael, um primo de Juliana, ele viu os cálculos e mostrou a ela outra forma de chegar a esse mesmo resultado. Olha o que ele fez. 12 não é 10 mais 2? Então, ele fez o que primeiro? 10 vezes 600, que deu 6.000, e depois 2 vezes 600, que deu 1.200, e depois somou 6.000 mais 1.200. Então, nós vimos aqui, ó, duas formas de se fazer a multiplicação. A forma que a Juliana fez, que foi somando cada partezinha, somando as parcelas, e a forma que o primo dela fez, que ele decompôs o 12 e multiplicou 600 por 10, depois 600 por 12 e depois somou os resultados. Então, vimos aqui duas formas diferentes de chegar ao mesmo resultado. O que vocês vão fazer na 2? Vocês vão resolver da forma que a gente resolve corriqueiramente, que seria o quê? Aquela forma armada, o algoritmo. Então, aqui na número 2, vocês vão resolver essa conta. E na número 3, ainda considerando o cálculo anterior, quais operações foram usadas por Rafael? Então, nós vimos aqui que o Rafael, além da multiplicação, ele usou um outro cálculo. É isso que vocês vão dizer, tá bom? Então, façam aí, já volto para explicar as outras. Vamos continuar, então. Nós vamos aqui para a página 19. Na página 19, nós vamos ver um outro exemplo de como multiplicar números, mas é usando aquela malha, que é chamada de forma geométrica, geográfica. Vamos lá, então. Diz assim, ó. O professor de matemática de Juliana mostrou outra estratégia para resolver problemas como o da página anterior, ou seja, resolver problemas de multiplicação. Ele diz assim, olha o problema. Catarina trabalha em uma farmácia. Ela estava organizando o estoque e verificou que havia 35 caixas de determinado remédio, com 12 cartelas em cada uma. Então, havia 35 caixas e em cada caixa 12 cartelas de remédio. Quantas cartelas a farmácia ainda tem desse medicamento? Então, para resolver essa questão, precisamos realizar a multiplicação. 35 vezes 12. Aqui ele vai usar, como eu disse, a abordagem geométrica. Nós, geralmente, usamos o algoritmo, igual eu falei. Nós armamos a conta e multiplicamos. Essa forma é o algoritmo. Aqui ele vai falar da forma geométrica. É somente para mostrar que existem várias formas da gente fazer a mesma multiplicação, ok? Lembra que eu falei? Então, aqui, ó. O que ele fez aqui? Ele, primeiro, decompôs o 35 e o 12. 35 decomposto, 30 mais 5. 12 decomposto, 10 mais 2. Então, ó, depois ele montou aqui nos quadros. Então, assim, ele fez 35, 30 mais 5 e 12, 10 mais 2, ele fez 10 vezes 30, então, ó, 10 vezes 30, aí pintou todo esse espaço, e 10 vezes 5, 10 vezes 5. Depois foi a vez do 2, 2 vezes 30 e 2 vezes 5. Depois ele somou tudo. O resultado foi 10 vezes 30, 300. 10 vezes 5, 50. 2 vezes 30, 60. 2 vezes 10, 2 vezes 5, 10. 300 mais 50 mais 60 mais 10, 420. Então, aqui, ó, essa forma de multiplicação é usando a malha, que é a abordagem geométrica. Mas olha o que eu tô dizendo.
Só está mostrando mais uma forma de se resolver a multiplicação. Vocês têm que resolver da forma que vocês se sentirem mais à vontade. Então, geralmente, nós usamos o algoritmo, que é a conta armada. Se é essa que você se sente à vontade, é essa que você vai usar, tá bom? É somente para mostrar que não existe só uma forma de multiplicar, não existe só uma forma de chegarmos ao resultado. Há várias formas. Vamos agora para a página 20. Na página 20, ó. Vamos sistematizar as estratégias que aprendemos usando o exemplo 13 vezes 24. Aqui nós vamos ver, ó, que cada criança prefere uma forma de multiplicar. Igual pode acontecer na nossa sala de aula. Cada criança pode se identificar mais com uma forma do que com a outra. E ela vai usar essa forma que para ela é melhor. O primeiro menino, ele está dizendo assim: eu acho mais fácil fazer a soma das parcelas. E quando os números são muito grandes, eu uso o algoritmo. O que é fazer a soma das parcelas? Por exemplo, aqui é 24 vezes 13. Então, ele vai colocar o 24, ó, 13 vezes 24, mais 24, mais 24, mais 24, 13 vezes e vai somar. Só que é muito. Então, quando é muito, o que ele faz? Ele usa o algoritmo, que é a conta armada. Então, por exemplo, se fosse 24 vezes 3, ele ia usar as parcelas de 24, mais 24, mais 24, ia somar. Quando é muito grande, ele usa o algoritmo, ele arma a conta. Já a menina, ó, ela diz que prefere a decomposição, decompor os números. Por exemplo, se é 13 vezes 24, o 13... ela vai decompor 10 e 3 e o 24, 24. É como que ela faz? 10 vezes 20, 3 vezes 20. Depois, 10 vezes 4, 3 vezes 4 e soma todos os resultados. Ela acha melhor dessa forma. Já nosso último amiguinho aqui, está dizendo que prefere a geométrica, o método geométrico, aquele da malha, ó. Ele já prefere esse método geométrico porque ele fala que assim é mais fácil de visualizar a conta. Então, vamos lá, gente, vamos repetir. Há várias formas. Pode ser a soma das parcelas. Se a multiplicação é 10 vezes 5, ele vai colocar 10 mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, 5 vezes e vai somar. Ou o algoritmo, 10 vezes 5, que é a conta que nós chamamos de conta armada. Tem o da decomposição. Nós vamos separar as parcelas, separar os números, separar as ordens e multiplicar separadamente e depois somar todos os resultados. Tem também aqui usando a malha, a forma geométrica, que nós vamos usar a malha e vamos pintar os quadradinhos de acordo com o que está pedindo. Então, cada um vai fazer de acordo com o que acha melhor, com o que se sente mais à vontade para fazer, tá bom? É isso que vocês vão fazer agora na página 21. Na página 21, na número 4. Aqui tem 8 multiplicações que vocês vão resolver no caderno. Não é aqui, porque aqui não tem espaço. Então, vocês vão pegar lá o caderno, fazer o cabeçalho, colocar a data de hoje e vão começar a resolver. Vocês vão resolver da forma que vocês acharem melhor. Eu acredito que vocês vão querer usar o algoritmo, que é a conta armada. Não tem problema. Mas se alguém quiser usar a decomposição, não tem problema. Se alguém quiser usar a soma de parcelas, não tem problema. Se quiser, se tiver em casa a malha quadriculada e quiser usar a forma geométrica, não tem problema. É a forma que vocês acharem melhor para desenvolver. Eu acredito que vocês vão querer usar o método do algoritmo, que é a conta armada. Então, faz lá no caderno. Façam com atenção, tá, gente? Ó, estudar a tabuada, hein? Precisamos estudar a tabuada, porque quanto mais nós estudarmos, mais, ó, vai ficar aqui na nossa cabeça, mais nós vamos memorizar e não vamos, na hora da conta, ficar fazendo a tabuada, porque isso acaba atrasando um pouco. Então, estudem a tabuada, não deixem de estudar, mas, ó, façam com bastante atenção, ok? Bastante atenção.
sem pressa, mas fazendo com bastante atenção. Então, vamos fazer lá, daqui a pouquinho, quando vocês fizerem, só enviar a foto que a tia corrige. Agora, um outro exemplo da multiplicação, quando nós precisamos subir números. A mesma forma, lembrando que na multiplicação de dois algarismos, nós fazemos a multiplicação e depois a soma. Sempre começamos com o número da direita. Então, vamos lá. 2 vezes o 8, 16. Então, nós vamos colocar o 6 aqui e vamos subir o 1. Ou, como em algumas editoras falam, emprestar o número. Vamos subir aqui, ó, na dezena, que vai ser o próximo número a ser multiplicado. Como que nós vamos fazer? Nós não vamos somar 4 com 1. Nós vamos multiplicar 2 vezes 4 e o resultado dessa multiplicação nós vamos adicionar 1. Então, 2 vezes o 4, 8. 8 mais 1 que subiu, 9. Então, vamos colocar o 9 aqui embaixo. 2 vezes o 1, 2. O que eu falo com os meus alunos? Vocês podem riscar aqui, para que vocês não se confundam e para que vocês saibam que vocês já somaram esse número. Se vocês não se confundirem, é só deixar, não tem problema. Vamos para o próximo número. Lembrando, vamos pular essa casinha. Aqui vai ficar vazio, ou vocês vão colocar o 0, ou vão colocar o símbolo de mais. O que vocês acharem melhor. Eu geralmente deixo vazio. Então, vamos lá. 3 vezes o 8. É importante que nós tenhamos a multiplicação na cabeça. Se vocês não tiverem, vocês podem fazer do ladinho. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. Então, 24. O que a gente faz? Coloca o 4 aqui embaixo, lembrando que aqui fica vazio. E vamos subir o 2 aqui, ó. Já risquei o 1 para a gente não esquecer que ele já foi somado. Então, vamos lá agora. 3 vezes 4. Mesma coisa que eu falo. Você não tem de cabeça, vai no cantinho. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 12 mais o 2 que subiu, 14. Coloco o 4 aqui e sobe o 1 aqui. 3 vezes 1. 3 vezes 1, 3. Com mais umzinho que subiu, 4. Ele fica aqui na frente, ó. Não tem problema. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos somar. 6 com nada, 6. 9 com 4, 9. 10, 11, 12, 13. O 3 fica aqui. O 1 vai ali em cima? Não. O 1 vai subir, ó, aqui em cima do 2, porque agora você está somando. 4 mais 2, 6. 6 mais 1, 7. 4 mais nada, 4. Então, resolvida a nossa multiplicação. Vamos continuar, então. Nós vamos agora para a página 22. Lembra que eu falei que, assim como na adição tem suas propriedades, na multiplicação também tem suas propriedades? Então, nós vamos falar agora sobre as propriedades da multiplicação. Nessa atividade, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que observar as operações e completar as frases com as palavras resultados, termos, produto, fator ou fatores. Vamos lá. A primeira propriedade aí é a propriedade comutativa. Então, vamos lá para eu explicar para vocês o que é essa propriedade comutativa. Vamos lá, então. Propriedade comutativa, ó. Na propriedade comutativa, quando nós armamos a conta, o primeiro número, ele se chama multiplicando ou fator. O segundo, multiplicador ou fator. E o resultado, nós não falamos o resultado da multiplicação, se chama produto. Então, nós temos fator, fator e produto. Mas como que é, então, essa propriedade comutativa?
é quando nós alteramos. Por exemplo, aqui está 3 vezes 2 e aqui 2 vezes 3, mas o produto foi o mesmo. Então, na propriedade comutativa, a ordem dos fatores não vai alterar o produto. A ordem dos fatores não altera aqui o resultado. Então, essa é a propriedade comutativa. Nós alteramos o fator, estão vendo, ó, que aqui está primeiro 3 e aqui o 3 está em segundo. Mesmo alterando o produto, nosso resultado, o produto foi o mesmo. Então, na propriedade comutativa, a ordem dos fatores não altera o produto. Mas, além da comutativa, nós temos a associativa. O que acontece nessa associativa? É quando nós associamos dois fatores, ó. Aqui eu associei dois fatores. 3 vezes 2, que deu 26, vezes 4, resultado 104. Aqui, ó, eu associei outros fatores. Eu coloquei 13 vezes 2 vezes 4, 8. Resultado também deu 104. Então, aqui, ó, nós associamos dois ou mais fatores e o produto não se altera. O resultado não se altera. Aqui nós usamos a propriedade associativa. Associando dois ou mais fatores, o produto não se altera, ele continua o mesmo. Então, falamos da comutativa, falamos da associativa. Agora, vamos falar do elemento neutro. Na adição, quando nós falamos do elemento neutro foi o zero. Na multiplicação, o elemento neutro é o 1. Por que o 1? Porque, por exemplo, quando 1 é um dos fatores, o produto vai ser o outro fator. Fator, fator, produto. Então, 12 é um fator. 1 é o outro fator. 12 vezes 1, 12. Então, o elemento neutro é o 1. Toda vez que nós tivermos o 1 como um dos fatores, o produto vai ser o fator que não é o 1. Então, aí nós teremos um elemento neutro. 20 vezes 1, 20. 13 vezes 1, 13. É o que a gente fala, todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, o que é? Quando um dos fatores é o 1, o produto sempre vai ser o outro fator. Quando um dos fatores é 1, o produto sempre vai ser o outro fator. Quando um dos fatores é 1, o produto sempre vai ser o outro fator. Então, esse é o elemento neutro. Quando um dos fatores é 1, o produto, o resultado, sempre vai ser o outro fator. Além desse, nós temos também a distributiva. O que é a distributiva? Na distributiva, é quando nós multiplicamos, ó, aqui nós temos uma multiplicação, mas dentro dessa multiplicação nós temos também uma adição e uma subtração. Então, quando nós temos uma adição, uma subtração, nós vamos ter que, aqui, ó, nós vamos multiplicar, ó, 2 vezes 10 mais 2 vezes 3. Então, 2 vezes 10, 20. 2 vezes 3, 6. 20 mais 6, 26. Outro exemplo, com a subtração agora. 2 vezes 10 menos 3. 2 vezes 10 menos 2 vezes 3. Então, 2 vezes 10, 20. 6 vezes 3, 6. 20 menos 6, 14. Então, aqui nós temos a distributiva. Vou falar de novo. A comutativa. A ordem dos fatores não altera o produto. Quando a ordem dos fatores não altera o produto, nós temos uma comutativa. Associativa. Quando nós associamos dois fatores ou mais, mas o produto não se altera, nós temos uma associativa. Elemento neutro. Elemento neutro é quando um dos fatores é 1. Quando um dos fatores é 1, o produto sempre vai ser o outro fator. Na distributiva, aqui. Na distributiva, é aqui para a gente multiplicar o número,
por uma soma ou uma diferença, ó, por uma soma ou uma subtração, a gente multiplica pelos termos. Então, vamos lá o que a gente fez, ó, multiplica pelos termos. Multipliquei por 10, multipliquei por 3 e depois realizamos a subtração ou a soma. Ok? Então, primeiro, na distributiva, nós vamos multiplicar pelos termos para depois realizar a soma ou a multiplicação, para depois encontrar os resultados, ok? Então, essas são as 4 propriedades da multiplicação. O que é que vocês vão fazer aqui na 5, então? Vocês vão completar os espaços com essas palavrinhas: resultados, termos, produto ou fatores. Na A, B, C, D e E. Já expliquei aí, A, B, C e D, quais são os fatores. E na página 23, nossa última página, na número 6, vocês vão ter que escrever, ó, não vou colocar pertinho porque o meu já está com o resultado. Vocês vão ter que escrever qual é a propriedade aplicada em cada uma dessas multiplicações. Vamos dizer, propriedade associativa, propriedade comutativa, propriedade distributiva, propriedade do elemento neutro. Então, vocês vão dizer qual é a propriedade e no quadradinho aqui ao lado, vocês vão colocar o resultado dessa multiplicação, ok? E vão fazer a 7 e a 8. Aí pede para fazer com os amigos, mas lembrando, não dá para fazer com os amigos. Então, vocês vão fazer sozinhos mesmo. Depois que terminar, tira a foto e me envia. Então, hoje viemos só até aqui a 23, página 23, só falando sobre multiplicação. Na semana que vem, nós vamos falar sobre a divisão. Então, façam com atenção, continuo com saudade de vocês. Cada dia mais a saudade vai apertando. Espero que vocês estejam se cuidando. Estou ansiosa para nos vermos pessoalmente. Beijo grande, abraço virtual e até amanhã.